tema do sermão essa noite é Igreja amordaçada. A igreja tem sido silenciada, ela só não percebeu isso ainda. A igreja tem sido amordaçada, ela só não percebeu isso ainda. Atos capítulo de número 4, nós leremos apenas os versos de 18 a 21, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isso é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vamos ler todos juntos, irmãos, o verso de número 20? Vamos lá? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Verso de número 21 diz assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra acabou de ser lida. Apenas uma porção dela, dentro de um contexto de grande perseguição que a igreja sofreu naqueles dias. E conquanto a igreja brasileira evangélica goze de liberdade de culto, liberdade de expressão, há uma perseguição velada sendo construída nos bastidores da nossa existência. Estão tentando calar a igreja, silenciar a igreja. E nós, enquanto povo do Senhor, precisamos discernir os tempos. Não há nada que a igreja careça mais nesse momento do que discernimento espiritual. Há muitos que buscam tantos dons, e essa busca é legítima. Mas se há um dom que a igreja carece atualmente, dá-nos, ó Deus, discernimento para ler os dias, entender os dias e, à luz da Escritura Sagrada, assumir uma postura relevante, contemporânea, como uma resposta a esse mundo sem Deus. Dá-nos ousadia e intrepidez para sermos igreja, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Abençoa o teu povo. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, na última semana eu fiquei chocado, perplexo, quando eu li uma matéria que trazia a seguinte manchete: pastor faz discurso homofóbico, é denunciado pelo Ministério Público e é obrigado a se retratar. Essa matéria, ela contava a história de um pastor batista, uma igreja igualmente histórica, com um grande lastro de historicidade no nosso país e no mundo inteiro, no sul da Bahia, durante uma de suas prédicas, durante uma de suas preleções. Esse pastor, ele usou um termo que tecnicamente passou a ser abolido do dialeto científico, por entender que esse termo se tornou um termo pejorativo, em que pese a utilização desse termo por muitos e muitos anos, inclusive pela comunidade acadêmica e científica, atualmente esse termo foi tido por pejorativo e não é um termo mais recomendável dentro do vocabulário, por entender que há uma valoração pejorativa nesse termo. Além da utilização deste termo, o pastor fez uma crítica a duas empresas que têm um amplo mercado de crescimento em nosso país, que no dia do orgulho LGBT promovia essa causa. Eu assisti o vídeo, porque o vídeo se tornou muito famoso e tem muitas e muitas visualizações agora nas redes sociais. E eu digo a vocês, não pelo que eu li na matéria, pelo que eu ouvi dos lábios do pastor,
O pastor não foi ofensivo. O pastor não foi depreciativo. O pastor não foi desrespeitoso. Mas a despeito dessa constatação que eu tive, e você pode ver, porque é público, o pastor foi denunciado no Ministério Público e ele foi então convidado a fazer um acordo, um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e ele leu publicamente no culto uma retratação. Há uma onda de intolerância ao cristianismo, irmãos, e essa onda nos varre. E tudo isso é camuflado por um falso discurso de liberdade. Você tem liberdade para dizer o que você quiser, desde que nunca diga o que as pessoas não querem ouvir. Há um teólogo canadense, muito lido no meio reformado, Dr. Carson, D.A. Carson. Ele escreveu um livro recentemente, recomendo fortemente a leitura. O tema do livro por si só já vale uma reflexão. O tema do livro é A Intolerância da Tolerância. E o Dr. Carson, ele faz a seguinte afirmação: há um grupo cada vez maior de pessoas que, em nome da tolerância, demonstra incrível intolerância para com aqueles que divergem. Essa nova tolerância representa uma forma peculiar de ser intolerante. Antigamente, tolerar era aceitar a existência de pontos de vista diferentes. Hoje, não basta aceitar, você simplesmente não pode discordar. Você não pode dizer que crê diferente. Você não pode ensinar isso, sob pena de ser tolhido, sob pena de sofrer um constrangimento, como esse pastor batista no sul da Bahia sofreu. A igreja pode fazer o que sempre fez, manter as suas portas abertas, continuar pregando, pode continuar fazendo o que sempre fez, desde que passe a assumir a postura do que alguns chamam de politicamente correto. A igreja precisa, dizem eles, assumir um discurso que seja politicamente correto. E de onde é que vem essa ideia de que a igreja precisa ter um discurso politicamente correto? Irmãos, isso vem do marxismo cultural. Nós precisaríamos de muito tempo para falar sobre a influência destruidora que essa filosofia trouxe para a nossa cultura. Eu sei que há muitos jovens, sobretudo aqueles que ingressam às universidades, que acabam tendo um encantamento por essa filosofia, mas essa filosofia não deu certo nem onde nasceu, nem tampouco na vida daquele que a concebeu. Mas essa filosofia, ela ensina que tudo é relativo, os absolutos, eles não existem. A igreja não pode defender um postulado como verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta. É o ponto de vista, e o que é o ponto de vista? É a vista a partir de um ponto. Então não existem mais verdades que não podem ser refutadas. Aquilo que a Sagrada Escritura defende como princípio, como valor, como uma verdade, como dizia um ministro muito antigamente, que não pode ser imexível, dentro dessa concepção filosófica do marxismo cultural, essa proposta do politicamente correto vai na contramão, absolutamente. Meus irmãos, o que querem de verdade é amordaçar a igreja. E eles já estão fazendo isso. De maneira velada, de maneira sorrateira, mas aos poucos a igreja perde a sua voz profética na sociedade. E a pergunta que eu faço é: por que tanta intolerância quanto à ética judaico-cristã? Por que defender
determinados princípios que a palavra de Deus estrutura, é ser fundamentalista, é ser retrógrado. Poxa, mas você é tão inteligente para pensar dessa forma. O mundo evoluiu, as mentes evoluíram, as pessoas evoluíram, e vocês ainda pensam assim? Passará os céus e a terra, irmãos, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O que é verdade de Deus ontem é hoje e será amanhã. Ainda que o homem diga o contrário, ainda que o homem tenha uma opinião diferente, a opinião do homem é a opinião e não muda a verdade de Deus. Não muda. Não muda. Eu gostaria de convidar você, para que você pensasse comigo, à luz desse texto, quando é que tentam colocar uma mordaça na igreja? Eu não sei se você percebeu na leitura pequena que nós fizemos a leitura apenas de um fragmento desse capítulo 4. Mas o capítulo 4, ele começa a partir de um desencontro que os apóstolos têm com as principais autoridades, em decorrência do que aconteceu no capítulo 3, a cura de um homem na Porta Formosa. Um paralítico estava ali, se volta para Pedro, João, pede alguma coisa. Pedro disse: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem se levantou e andou. Aquele grande milagre causou um grande alvoroço, e aí as autoridades se reuniram para discutir o que fariam diante daquele fato, daquela evidência, que não podia ser negada, não podia ser contestada. Aquele milagre, embora tivesse promovido cura, restauração, bem-estar, era uma coisa boa. Eles não questionam o lado bom do milagre. O que eles estão aqui preocupados é com os desdobramentos que aquele milagre traria. Aquele milagre fortaleceria o discurso dos discípulos, a pregação do Evangelho. A multidão inteira vai até Pedro e João prega um sermão bíblico, irmãos. Bíblico. Depois vou passar isso como dever de casa, leia em casa, capítulo 3 e 4 do livro de Atos. Pedro faz uma exposição belíssima, começando por Samuel, e vai até os profetas, fazendo uma defesa da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus. É exatamente nesse contexto que as principais autoridades se reúnem e tentam amordaçar, calar, silenciar a pregação do Evangelho. E a partir dessas constatações, eu gostaria de convidá-lo a pensar sobre isso, porque me parece, irmãos, ser o mesmo pano de fundo que nós estamos vivendo hoje. A realidade enfrentada pelos apóstolos naqueles dias é a mesma que a igreja está enfrentando hoje. Veja comigo o seguinte: em que circunstâncias se tenta amordaçar a igreja? Primeiro, quando a atuação da igreja no mundo passa a incomodar determinados segmentos. Toda vez que a igreja passa a incomodar determinados grupos, há uma tentativa de se amordaçar a igreja. Vá comigo ao capítulo 4, aí, verso 1. O verso 1 diz assim: falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Vá comigo ao verso 5 e 6. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Veja, irmãos, o milagre aconteceu, a pregação do Evangelho estava ganhando contornos inimagináveis e, de repente, aquela pregação começou a ameaçar determinados grupos. Que grupos eram esses? Lucas faz um registro muito claro e evidente aqui. O primeiro grupo que Lucas destaca é o grupo dos saduceus. Está aí no capítulo 4, verso 1.
se reuniram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem eram os saduceus? Era um partido político religioso ligado à classe sacerdotal nos dias de Jesus. No verso 5 e no verso 6, será introduzido outros grupos. O grupo dos escribas, o grupo dos sumos sacerdotes, e toda a linhagem sacerdotal se reúne. A quem a pregação do evangelho trazia ameaça? A essas autoridades constituídas. Toda vez, irmãos, que o evangelho entra em rota de colisão com o discurso de determinados segmentos, tentarão amordaçar a igreja, tentarão silenciá-la. Esse é o cenário que nós encontramos hoje. O que a igreja prega está em rota de colisão com aquilo que ideologias ensinam, que determinados grupos e segmentos ensinam. Estamos em rota de colisão. E é por isso que querem nos calar. E é por isso que querem nos silenciar. Em que circunstâncias se tenta calar ou se tenta colocar uma mordaça na igreja? Quando a pregação do evangelho confronta. Veja o que diz o verso de número 2 do capítulo 4. O verso de número 2 diz assim: ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eu acho muito curioso a razão pela qual Lucas registra esta palavra aí, que os saduceus estavam o quê? Ressentidos. Essa palavra no original traduz a ideia de que eles estavam ofendidos. Por quê, irmãos? Nos dias de Jesus haviam muitos partidos políticos e religiosos, mas um deles não acreditava absolutamente na ressurreição. Esse era o grupo dos saduceus. É por isso que os saduceus promovem essa reunião. Eles são os grandes protagonistas aqui nos bastidores, para tentarem construir uma oposição que seja uma espécie de coalizão de vários partidos contra Jesus. Porque a pregação do evangelho confrontava o ponto central da doutrina dos saduceus. Que ponto central era esse? Não há ressurreição. Eles então estavam ressentidos, ofendidos. Todas as vezes que a igreja prega uma mensagem e essa mensagem entra em rota de colisão com algumas crenças e ideologias, tentarão amordaçar a igreja. Quando é, ou em que circunstâncias se tenta colocar uma mordaça na igreja? Terceiro, quando o evangelho expõe uma verdade de modo irrefutável. Vá comigo no capítulo 4, versos 14 a 16. Veja o que diz o verso de número 14. O verso de número 14 diz assim: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito entre eles, e nós não podemos negar. Meus irmãos, a pregação do evangelho estava aliada à operação de milagres. Eles podiam rejeitar o ensino, mas não podiam desconsiderar o milagre. O homem estava lá diante deles. O ex-paralítico estava lá andando, saltando, louvando a Deus. Eles se reúnem e dizem: o que a gente vai fazer com isso? Como confrontar uma verdade que não pode ser negada? Como confrontar uma evidência que não pode, em absoluto, ser contestada? Um fato notório está posto diante de nós. Me faz lembrar João capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença. O capítulo 9 de João é um capítulo inteiro para contar a história daquele homem que foi curado.
Os fariseus vão até aquele homem e dizem assim: Jesus te curou? Não, Jesus não pode ter te curado, ele é um pecador. A resposta do cego é emblemática, maravilhosa. O cego diz: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei, meu caro, é que eu era cego e agora eu vejo. Todas as vezes, irmãos, que o Evangelho expõe uma verdade de modo irrefutável, contra esse argumento, não há outro argumento senão uma tentativa de nos silenciar, de nos calar. Em que circunstâncias se tenta calar ou colocar uma mordaça na igreja? Vá comigo ao verso de número 17. O verso de número 17 diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Quando se busca uma maneira de limitar a pregação do Evangelho, é assim que eles tentam colocar uma mordaça. Já que não podem fechar os templos, já que não podem proibir a pregação, então vamos colocar limites. É exatamente isso que estão fazendo com a igreja. Ninguém seria insano a ponto de propor o que muitos comunistas o fizeram: fechar igrejas, acorrentar os templos, queimar as Bíblias. Ninguém em sã consciência faria isso. Já que não podem fazê-lo, vamos limitar. Vamos dizer o que eles podem falar e o que eles não podem falar. Vocês podem até ensinar, mas não ensinem isso. Vocês podem até continuar se reunindo em nome de Jesus, mas falar sobre ressurreição, não. Pregar sobre Jesus como Messias, não. Foi exatamente isso que os sacerdotes, as principais autoridades, o grupo dos escribas e dos saduceus o fizeram. Para que você não se perca na exposição, em que circunstâncias se tenta colocar uma mordaça na igreja? Primeiro, quando a atuação da igreja passa a incomodar determinados segmentos. Vimos isso no verso 1, no verso 5, no verso 6. Segundo, quando a pregação do Evangelho confronta, entra em rota de colisão. Vimos isso no verso 2. Os saduceus estavam ressentidos, se sentiram ofendidos com o teor da pregação de Pedro e de João. Terceiro, quando o Evangelho expõe uma verdade de modo irrefutável. Vimos isso no verso 14, 15 e 16. Quarto, quando se busca uma maneira de limitar a pregação do Evangelho. Eles tentaram limitar aqui, e é o que estão fazendo conosco. Meus irmãos, diante desse cenário, em que o Estado, algumas instituições e determinados segmentos começam a fazer uma orquestração para colocar uma mordaça na igreja, alguns perigos a igreja passa a correr. E aqui eu gostaria de trazer 3 impressões que eu tenho. Nós não vamos extrair isso do texto. São percepções minhas. Portanto, se eu estiver equivocado, com muita humildade eu digo isso a você. Fique tranquilo para descartar essa parte do sermão. Mas eu acredito, sinceramente, que quando algumas instituições, o próprio Estado e determinados segmentos se levantam para tentar amordaçar a igreja, há 3 perigos que a igreja corre. Primeiro, o perigo de deixar de falar a verdade das Escrituras para não se indispor com as pessoas. Há muitas igrejas que deixaram de pregar o Evangelho na sua essência para pregar um Evangelho adocicado. Vocês já me ouviram falar sobre isso aqui muitas vezes. Para não incomodar as pessoas, para as pessoas não se sentirem ofendidas, agredidas, não se fala sobre arrependimento, não se fala sobre confissão. Esse Evangelho é uma autoajuda. É o Evangelho na sua versão coach.
há muitas igrejas que passaram a adotar um discurso do politicamente correto. Algumas palavras que não visitam mais as tribunas das igrejas. A palavra pecado é uma delas. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, irmãos, você pode dar o nome que você quiser, a Bíblia vai continuar chamando de pecado. Você pode batizar isso de outro nome, mas nas Escrituras sempre terá o nome de pecado. Pode o homem escrever a sua própria Bíblia, na sua própria versão, mas o texto sagrado está lá. Está lá. Esse é o primeiro perigo. Deixar de falar a verdade para não se indispor com as pessoas. O segundo perigo que a igreja corre, é uma percepção que eu tenho, aceitarmos como normal aquilo que a Bíblia não aprova. Esse é um outro perigo que a igreja corre. Já que a gente não pode falar contra, já que a gente precisa ter um discurso politicamente correto, vamos logo aceitar isso. Nós não podemos, irmãos, sob pena de no dia do juízo, preguei domingo passado sobre isso, de no dia do juízo, prestarmos conta diante de Deus por manipularmos a sua palavra e por adequarmos a sua verdade de acordo com as nossas conveniências. A Bíblia diz, ai daquele que alterar um tio, uma vírgula. Esse é o segundo perigo que a igreja corre. Aceitar como normal aquilo que a Bíblia reprova. Terceiro, fazermos concessões em nossas convicções para evitarmos a perseguição. A igreja começa a adotar um discurso politicamente correto, para não gerar qualquer tipo de mal-estar, qualquer tipo de desconforto, começa a fazer concessões e a viver em paz. E essa paz é selada a partir da venda das nossas convicções, crenças e valores. É exatamente por isso, irmãos, por considerar esse cenário tão perigoso, que eu gostaria de trazer uma palavra a todos nós, e eu oro para que Deus faça com que essa mensagem chegue a muitos corações e a muitos lugares. O que os apóstolos nos ensinaram aqui nesse texto, diante dessa tentativa que eles tiveram de calar? Porque tentaram calar os apóstolos. Estão tentando fazer o mesmo conosco. Os apóstolos assumiram uma postura, e é diante dessa postura que nós precisamos nos espelhar. Depois de trazer essas três impressões que eu tenho, eu gostaria de convidar você a voltar os seus olhos para a Escritura Sagrada, para estes santos ensinamentos que Pedro e João nos trazem, e que estes ensinamentos sejam a baliza da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. O primeiro ensinamento que esse texto nos traz, irmãos, quando tentaram calar a igreja do primeiro século, Pedro e João, de maneira muito sonora, eles disseram o seguinte: a igreja não busca o conforto e o aplauso do mundo. Veja o que diz o verso de número 19. O verso de número 19 diz o seguinte: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Meus irmãos, não se iludam. O mundo não é amigo da igreja. E para que se evite uma distorção aqui das minhas palavras, o que eu estou dizendo aqui não é que a igreja precisa ter uma postura beligerante, belicosa com as outras pessoas. Não é isso. Mas eu gostaria de trazer à sua memória uma palavra do próprio Cristo. Jesus disse aos discípulos: sabe por que o mundo vos odeia? Porque antes o mundo odiou a mim.
Veja o que diz João capítulo 15, verso 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Mas como vocês não são do mundo, pelo contrário, eu do mundo vos tirei, é por isso que o mundo vos odeia. João absolutamente, Pedro absolutamente, não sela a paz a partir das suas concessões, porque ele diz de maneira muito enfática: nós não estamos aqui para fazer a vontade dos homens, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. A igreja não está aqui, irmãos, para receber o aplauso do mundo. Nós não estamos aqui para clamar pela amizade do mundo, da sociedade. Aliás, permitam-me dizer isso com uma expressão muito coloquial: a igreja é a pedra no sapato da sociedade. Se você tira a igreja daqui, todo o senso de moralidade, de humanidade, de bondade, acaba. Vá a Gênesis capítulo 19. Veja o que é uma sociedade sem a presença da igreja. Sodoma e Gomorra. A maldade era tão grande, mas tão grande, que o clamor da impiedade subiu aos céus. O texto lá é muito curioso, porque traz a ideia de que nem Deus acreditava no que estava acontecendo ali, mandou anjos para ver, constatar se era exatamente aquilo. Havia uma família justa ali. Tire a igreja da sociedade, e esta igreja e essa sociedade afundará na devassidão. Nós não estamos aqui, irmãos, para buscar o conforto, o aplauso, as benesses do Estado, da sociedade ou de quem quer que seja. Julgai se isso é justo diante de nós. Ouvir-vos a vós ou ouvir a Deus. Um outro ensinamento que esse texto nos traz, que os apóstolos nos ensinam, todas as vezes que tentarem amordaçar a igreja precisa reafirmar as suas convicções. Esse é o segundo ensinamento. Veja o que diz o verso de número 20. O verso de número 20 diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas oculares e auriculares daquilo que Jesus fez. Meus irmãos, a igreja precisa reafirmar as suas verdades, as suas convicções. Nós precisamos reafirmar os nossos valores. Eu quero dizer isso com a maior clareza possível. O mundo não pode pautar a pregação do Evangelho. O Estado, a sociedade, as instituições não podem definir a agenda de pregações de uma igreja, não podem. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Simples assim. Reafirmar os nossos valores, reafirmar as nossas convicções, querem tutelar a nossa consciência, não irão fazê-lo. A resposta de Pedro e João, diante daquela tentativa de amordaçar, foi sonora. Sonora. Uma reafirmação daquilo que eles acreditavam, das suas convicções, dos seus princípios. Nós não nos calaremos diante de tudo que vimos e diante de tudo que ouvimos. Qual é o segundo ensinamento que esse texto nos traz? Quando tentam colocar uma mordaça na igreja, a igreja precisa reafirmar as suas convicções, reafirmar as suas doutrinas.
Nós cremos nisso, quer você goste ou não, quer essa mensagem seja confortável ou não, é o Evangelho. E nós não recebemos uma procuração de Deus que nos autorize a mudar nada. Pelo contrário, Paulo diz que se descer um anjo do céu, alterando qualquer ensinamento, considere isso como uma maldição. A igreja precisa reafirmar as suas convicções, reafirmar os seus valores. O que é pecado, é pecado. O que é errado, é errado. O que é a verdade, é a verdade. Ainda que você não creia, o problema é seu, mas é a verdade. O terceiro e último ensinamento que esse texto nos traz, que os apóstolos nos legaram esse grande ensinamento, todas as vezes que tentarem amordaçar a igreja. Escute, terceiro ensinamento, a igreja deve se manter fiel, ainda que isso lhe custe a perseguição e o martírio. Veja o que diz o verso de número 21. O verso de número 21 diz assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. A expressão aí, irmãos, ameaçando-os mais ainda, traduz a ideia de uma ameaça violenta. É como se eles tivessem dito o seguinte: se vocês não fizerem o que a gente está mandando, isso vai acontecer. A resposta de Pedro e João foi muito clara. A igreja deve se manter fiel, ainda que isso lhe custe a perseguição e o martírio. Irmãos, nós não podemos esquecer isso. A igreja é a voz profética de Deus no mundo, na sociedade. A igreja não está aqui para fazer alianças com os poderosos. A igreja não está aqui para ter favores do Estado, para usufruir de suas benesses. O nosso papel nesse mundo é pregar o Evangelho, e faremos isso ainda que isso nos custe o conforto, ainda que isso nos custe a paz, ainda que isso nos custe a própria vida. Ainda que isso nos custe a própria vida. João Batista teve a sua cabeça cortada e oferecida numa bandeja, porque ele não aceitou negociar os termos de acordo com Herodes. Se Deus quiser livrar a igreja, Ele o fará. Se Ele não o fizer, vamos caminhar com fidelidade para o nosso martírio, mas abrir mão das nossas convicções e valores jamais. Lembre-se das palavras daqueles jovens lá na Babilônia. Se o Senhor quiser nos salvar dessa fornalha, Ele tem poder para fazê-lo. Mas se Ele não fizer, sabe tu, ó Nabucodonosor, nós não nos dobraremos. Não nos dobraremos. Nós precisamos entender isso, irmãos. A igreja precisa se manter fiel à sua palavra, fiel à mensagem, fiel ao seu chamado, fiel à sua vocação, ainda que isso lhe custe o conforto, ainda que isso lhe traga perseguição. Mas a igreja não pode abrir mão dos seus valores e das suas convicções. A minha oração, irmãos, é para que esta palavra alcance o seu coração e te faça entender a seriedade dos dias que estamos vivendo. A igreja anda muito envolvida com entretenimento nesses dias. Muito envolvida com entretenimento esses dias. E a igreja não está percebendo que há uma orquestração do inferno para nos silenciar. Esse texto é um alerta a todos nós. Essa mensagem é um alerta a todos nós. É tempo de nós
reafirmarmos as nossas convicções. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Mas curve a sua alma, curve o seu coração, e vamos pedir a Deus graça e misericórdia para que Ele fortaleça a igreja diante desses dias tão adversos que nós estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, a situação envolvida entre João, Pedro e os apóstolos é a mesma que nós nos encontramos. Há uma tentativa de colocar uma mordaça em nós. Uma tentativa de silenciar a igreja, de limitar a igreja, de pautar as pregações da igreja. Mas nós, nesse momento, tão embebidos em entretenimento, tão preocupados em programações, em eventos, nós, esta noite, fomos confrontados diante desta verdade. A igreja precisa acordar e ver as ameaças que estão postas ao nosso redor e se preparar para reafirmar as suas convicções, reafirmar os seus valores, defender a tua palavra, ser o baluarte do evangelho aqui na terra. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis, ainda que isso nos custe o conforto, ainda que isso nos leve ao martírio, mas que a igreja permaneça fiel. Perdoa-nos, ó Deus, toda e qualquer tentativa de negociar valores inegociáveis. Tem misericórdia da igreja, fortalece o teu povo e que a tua mão nos alcance para a tua própria glória. Amém. Cremos no Pai, Criador dos céus e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, mas ressurgiu ao terceiro dia. Ascendeu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança e ela não mudará. Diga ao mundo o que disser. Essa é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. Uma boa semana, irmãos, na presença de Jesus.